Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense. Hoje vai ser um pouco diferente, até trarei algumas notícias aqui, mas na verdade eu vou continuar repercutindo ontem o show de horror do Fluminense, né? O jogo do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, derrota para o Bahia. E eu fiz um compilado aqui de falas do Fernando Diniz, que eu quero compartilhar com vocês, quero debatê-los com vocês para mostrar as incoerências do Fernando Diniz, né? Então, esse giro de resenha de hoje tem por objetivo trazer algumas notícias sobre o Diniz. Eu acho que o Diniz tomou realmente a pauta aí das notícias principais do Fluminense. Entra em qualquer jornal aí, qualquer coisa relacionada à notícia do Fluminense, você vê Fernando Diniz, críticas ao Fernando Diniz, artigos dos mais demasiados cronistas criticando o Fernando Diniz pelo show de horror de ontem. Então, hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai falar sobre o Diniz, vai ser praticamente aqui uma análise sobre esse trabalho do Diniz no jogo de ontem, essa vergonha que foi o jogo de ontem, e deixar muito claro aqui que o objetivo dessa análise aqui não é detratar o Fernando Diniz, não é atacar o Fernando Diniz, não é desmerecer a pessoa, é criticar o técnico do Fluminense, sim, pelo que ele fez ontem. Um verdadeiro show de horror, e hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre isso daí, eu quero mostrar algumas falas dele para a gente poder debater. Quero dizer também que isso aqui, esse Giro Resenha de hoje é em tom de cobrança mesmo, em cobrança de melhora, tanto do Fernando Diniz como da diretoria do Fluminense, porque está ficando insustentável essa situação. O problema não é perder para o Bahia. O Bahia é um grande clube, não é um clube do tamanho do Fluminense, mas é um grande clube, né? Jogando em casa e tudo. O problema é perder da forma que perdeu. Esse é o problema. E também a arrogância do treinador, que não admite que está errado, e o que preocupa é o futuro, porque se você não admite que está errado, você não tem como melhorar. O futuro é incerto. E a gente não quer viver incerteza. A gente quer um Fluminense que dê a gente expectativas de que o amanhã poderá ser melhor. Então, o Giro Resenha de hoje vai ter esse objetivo. Já se inscreve aí no canal, deixa o like se puder, e vamos falar aí do Diniz. Para começar aqui a nossa fala aqui sobre o Fernando Diniz, a gente vai botar depois aqui alguns artigos falando aqui sobre o que aconteceu, né? E depois a gente vai mostrar algumas falas do técnico Fernando Diniz para a gente poder analisar a coletiva e também outras passagens. Eu vou começar aqui mostrando para vocês notícia do Lance, Jornal Lance, já começa aqui, e o título do Jornal Lance é o seguinte: preso no passado, Fernando Diniz não justifica investimentos e atuações ruins do Fluminense. Exatamente isso. E aqui a matéria fala sobre as conquistas do Fluminense no ano passado, traz aqui que o início é muito ruim, e aí diz aqui, ó, a notícia: em uma coletiva um tanto quanto bizarra, essa é a fala aqui no Jornal Lance, quem escreveu essa matéria foi até como Lance, tá? Como editorial do próprio Lance. Aí diz: em uma coletiva um tanto quanto bizarra, Fernando Diniz comparou suas mudanças e improvisações com o que foi feito na semifinal da Libertadores contra o Internacional em um modo de defesa. O técnico se escolhe uma conquista super importante para o clube, mas não justifica o insucesso e os desempenhos ruins da eliminação no Carioca, onde teve 2 semanas cheias para treinar. Aí ele bota: as estatísticas do FUTTEST também desmentem uma das teses utilizadas pelo comandante ao justificar a derrota para o Bahia. O treinador acredita que a equipe ficou mais próxima de fazer um gol com as substituições e entradas diversas atacantes. No entanto, o time de Guerreiros finalizou apenas 3 vezes, que não foi nem no alvo, né? E nem foram finalizações. 2 foram cruzamentos que foram pela linha de fundo. E o Bahia teve, ele bota aqui 5 chances claras de gol. Essa foi, para mim, a pior fala dele, a mais bizarra. E aí, claramente, você vê uma tentativa de justificar o injustificável, né? O Fluminense, depois que fez a substituição, ficou pior do que estava. Isso que ele está falando é tratar o torcedor como um idiota. Enfim, ele fala que ele não precisa se escorar nisso, que ele tem que buscar soluções para o Fluminense. Enfim, ele vai fazendo falas sobre isso. Tem aqui também uma matéria do Rodrigo Coutinho, quero colocar na tela para vocês como introdução aqui à nossa fala. O Rodrigo Coutinho, ele diz o seguinte, ó, olha como é que é o título da matéria do Rodrigo Coutinho: Bahia vence em óbvias lacunas deixadas pelo Fluminense. Olha o que ele usa aqui:
óbvias lacunas deixadas pelo Fluminense. Só não é óbvio para o Diniz, né? O que a gente falou aqui. Aí vai falando um pouco da partida aqui, aí vem as escalações, aí o jogo, ele vai falando do jogo, aí fala da poça de água, vou pular logo para a parte que interessa. Vamos lá, vamos botar aqui. Vamos lá. Talvez o que explique isso seja a maior quantidade de jogadores protegendo a área nos escanteios fatais laterais. Como o Fluminense tem sofrido com isso nos jogos recentes, preocupou-se em aglomerar a própria área, mais espaços generosos foram deixados na zona de rebote. Quantas vezes eu falei isso com vocês aqui? Há quanto tempo eu falo isso que ele está dizendo aqui, que ele descobriu hoje, que o Rodrigo aqui, o analista aqui do GE descobriu? Há quanto tempo eu, Quintela, falo para vocês que é ridícula a forma como o Fluminense defende o escanteio dele? Há quanto tempo? Sejam honestos aí. Quem me conhece, quem me segue, comenta aí embaixo aí depois para eu ver. Quanto tempo eu falo que esse negócio de aglomerar todo mundo dentro da área no escanteio deixa a frente de área livre para os adversários e os lados do campo? Quanto tempo? Mas parece que o cara aqui descobriu. Só o Diniz que não descobriu. Eu falo isso há 3 anos, tá? Antes do Diniz, o Roger Machado já fazia isso. Aí diz que as marcações adiantadas pelo Bahia passaram a encaixar melhor. Aí depois vem dizendo aqui... vamos lá... Gabriel Xavier... Aí ele diz que a quantidade de jogadores que o Fluminense colocou de ataque bagunçou e possibilitou a ligação entre o meio de campo e ataque. Ele fala... Ó, Samuel Xavier, do lugar Isaac, vai falando sobre isso aqui. Ou seja, o jornalista aqui do GE percebeu o que a gente já sabia. Depois eles colocam aqui uma fala do Diniz, que a gente vai ver na coletiva, né? Não vou nem botar na tela, ele dizendo que o time se desconcentrou depois da chuva e se desmobilizou. Essas são as explicações para a derrota que o Diniz dá. Sempre tentando dar respostas fáceis, que ele tanto critica, as tais das respostas fáceis, que ele odeia, né? Mas que ele usa quando convém. Quando convém usar, aí ele vai fundo e utiliza dessas prerrogativas. Para justificar o que eu estou falando, vamos ver aqui a coletiva, um pedaço da coletiva que ele teve naquela derrota para o Flamengo. A gente perde para o Flamengo de 2-0. Vamos ver o que ele falou naquele dia, na derrota da gente para o Flamengo de 2-0. Olha lá, vamos ver o que o Diniz falou. Tá? Botar logo essa parte aqui. Se liga só. Aí, ó. Na realidade, a gente fez de tudo para tentar voltar a ser o melhor Fluminense que a gente podia ser, que não era o que jogou no primeiro tempo. Não tem uma postura, não adianta vender essa coisa fácil para a torcida que jogou Gustavo Augusto e Ganso, porque não é isso. Escutei até recentemente que o André não pode ir para a zaga porque ele é volante, sendo que o ano passado a gente ganhou um monte de jogo. Vender resposta fácil para a torcida. E obviamente que tem a força, mas a gente sabia o risco estava correndo. A gente não jogou mal por conta da mudança de jogar Ganso e Renato Augusto, que a gente poderia ter marcado mal com os dois. Ok. Mas a gente teria que jogado muito melhor, porque são dois caras de extrema qualidade. A postura do time como um todo, que foi muito abaixo no primeiro tempo. Só vocês verem, ele fala assim, olha a justificativa dele. Se os jogadores foram mal na marcação, porque não são jogadores de marcação, eles teriam que ter jogado melhor, porque tecnicamente eles são muito bons. Mas o jogo de futebol, Diniz, você sabe muito bem, não se faz com a qualidade técnica individual dos jogadores, porque ele é um esporte coletivo. Todo mundo tem que estar posicionado de uma forma que o time fique organizado. E você sabe muito bem disso. Tá? Então, essa justificativa é podre. Ainda fala que nessa coletiva que a resposta fácil. Mas depois a gente vai ver um pouco de resposta fácil do Diniz. Isso aqui também é o início da fala dele no jogo contra o Flamengo, só para contextualizar a coletiva que a gente vai ver aí rapidinho. Contra um time que tem um setor de meio de campo muito forte para ele. Aí a hora que ele vai responder para o Léo. Primeiramente, boa noite. Eu acho assim, fazendo análise do jogo, às vezes puder a tua pergunta de maneira direta, obviamente, quando o time joga, principalmente do jeito que jogou o primeiro tempo, tão mal quanto jogou, o principal responsável é o treinador, não adianta a gente atribuir para outros fatores. Agora,
essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso era uma coisa que aconteceu. Se o time eventualmente jogasse mal, é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Enfim, aí ele vai falar também que a pergunta é fácil, que vai dizer que as explicações, que é resultadista, porque o time perdeu, enfim. Quer ver um show de resultadismo? Então vamos ver um pouco de show de resultadismo que foi a coletiva do Diniz de ontem. Isso não bagunçou. É melhorar o time. O time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Mentira, viu que ele falou, o tempo que a gente mais teve atacante em campo foi o tempo que a gente teve mais chance de gol. Mentira deslavada, o Fluminense não deu um chute ao gol, depois colocou 5 atacantes. E ainda deu ao Bahia 4 grandes chances de gol, sendo 3 dentro da grande área. Mentira, tentativa de justificar com mentira o péssimo trabalho que fez ontem. Mas vamos dar sequência aqui. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador na posição. Nunca mexo e crio para poder piorar o time. É isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Não é válida não, gente. Diniz. Foi bom porque ganhou, senão teria sido também, seria um motivo de questionamento. Não, Diniz, não foi não. Seja honesto. Contra o Inter a gente fez uma péssima partida, a torcida reconheceu a péssima atuação do Fluminense, mas os deuses do futebol nos brindaram, que individualmente os jogadores decidiram. Mas não mete essa não. O Fluminense fez uma péssima partida contra o Internacional, não é parâmetro nenhum, e quem preza pelo resultadismo é você, porque o Fluminense perde para o Bahia, né? Você se fixa no resultado do Internacional, sem analisar o que aconteceu no jogo contra o Internacional, para tentar justificar o injustificável. Né? E além disso, não reconhece seus próprios erros. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que de repente está criticando hoje, tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Vou sempre botar, não vou colocar isso aí, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou Libertadores, o título histórico, e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Se ele fosse convencional, provavelmente a gente não teria ganho. Então por que você quer contratar lateral direito? Por que você quer contratar zagueiro se não é convencional, se você gosta de improvisar? E os jogadores ficam lá sem ser utilizados? Né? Não ser convencional, então é a parada. É o que faz você foda. É isso que é legal. O Tite está aí, ó, um time convencional, campeão carioca, liderando aí as competições, ganhou fora de casa na estreia. Aí vai ter uma pergunta aqui para ele. Que é uma outra pergunta que ele não vai gostar muito. Aí olha qual vai ser a desculpa dele para a má atuação. Ele vai reconhecer que o time não jogou bem, não vai reconhecer os erros dele. E olha qual vai ser a resposta. Quando eu falo sobre futebol, para mim futebol não é ter 3 jogadores específicos de meio campo. A gente joga sempre com muita gente dentro do campo, independente de quem joga. O John Kennedy, ele voltou, ele ajudou no setor. Era uma possibilidade a gente ganhar um pouco mais de profundidade. Quando a gente fosse ter cruzamento, a gente tem um cara que tem mais capacidade para finalizar. Então não é botar jogador de meio campo que você vai ganhar meio campo. Eu nunca vi futebol assim. Eu falei mais de uma vez. Nunca vi. Se foi questionado lá contra o Olímpia, que jogou o Ganso de 8. O time tem que saber ocupar o setor. Se você analisar o que aconteceu no jogo, não tem a ver com o meio do campo, que você está falando que tem a gente no setor. A maioria das chances, se você pega o jogo e assiste, depois vê se a leitura é mesma. As chances do Bahia, todas, desde o primeiro gol, foi erros da primeira fase de construção. Não tem a ver que perder meio do campo. Isso é uma leitura que a gente quer que seja assim, mas no fundo não é assim. O primeiro gol a gente estava com uma bola limpa de contra-ataque, para o Lima oferecer uma bola, escolher o passe, ele deu um passe, virou um contra-ataque. Foi escanteio, no escanteio a gente não tirou o chute tomando gol. O segundo gol, a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe dentro, a gente tomou um contra-ataque, depois a gente desorganizou ali no setor, tomou o gol, o Cauli recebeu uma bola ali no meio. Mas aí eu falo, errar passe, dar passe errado, gerar contra-ataque vai acontecer em todo jogo com qualquer time.
Agora, ele próprio se entrega quando diz que o time se desorganizou na hora de recompor. Mas é óbvio que vai se desorganizar na hora de recompor. Atacante não sabe marcar, atacante não tem característica de jogador de defesa. É óbvio que na hora de recompor, a gente precisa ter jogadores que tenham especialidade em recompor. Porque se qualquer um pode fazer isso, qual é a função do Eduardo Barros, que veio para o Fluminense para isso? Entendeu? É a contradição. São as contradições. Resumindo, galera, ele vai dizer aí o que o Vitor Costa disse aí nesse post, no tweet aí, no X, né, que o Vitor Costa falou, que para o Diniz tudo se resume a postura, entrega e mobilização. Basicamente é isso. Faltou postura, entrega e mobilização. É o que o Diniz fala sempre. Explicações fáceis para um jogo tão complexo como o futebol. Estou parafraseando você, Diniz. Então é isso, galera. É um desastre que aconteceu ontem. O Diniz insiste no erro. O Diniz insiste em convicções que claramente não trazem nada de positivo para o Fluminense, só prejudica o Fluminense. Óbvio que ele falou que quer acertar. Eu também acho que ele quer acertar. Eu acho que ele está tentando acertar. Ele não quer errar, ele não faz de propósito. Só que se o cara está vendo que o negócio está dando errado, é hora de recuar, meus amigos. É hora de recuar, é hora de fazer o básico, é hora de fazer o que é possível. Fazer o básico não é feio, Diniz. Fazer o básico não é feio. Fazer o básico, às vezes, garante uma melhor saída no momento mais difícil. Quando um time está lutando contra o rebaixamento, normalmente ele faz o básico. Normalmente ele procura se organizar mais, estar mais compactado, né? Não é à toa que o melhor treinador do mundo gosta do modelo de jogo compactado. Mas você não, você descobriu a pólvora, você é o Santos Dumont do futebol. E está aí a cagada feita. Então, isso aqui é só meu posicionamento aqui para essa coletiva lamentável do Diniz, com respostas fáceis, com muito resultadismo, mostrando que ele não é aquilo que ele prega. Tá? E vida que segue, hoje tem Conexão Tricolor às 22 horas, galera. Saudações tricolores aí, fiquem com Deus e até mais.